Fala galera, tô hoje aqui improvisado, tô fora do estúdio para falar sobre Meu Amigo Vai Casar, a nova comédia romântica que é baseada lá num clássico da comédia romântica também do final dos anos 90. Só que antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, pô, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem sessão de imagem, não vai ter trilha, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Obviamente, quando eu falo remake de um famoso filme, uma grande comédia romântica dos anos 90 lá, é O Casamento do Meu Melhor Amigo, estrelado pela Julia Roberts no auge que ela tava lá, que todas as comédias românticas que ela fazia simplesmente viravam um grande sucesso mundial. E também pela Cameron Diaz, né, que vinha ali de um grande sucesso chamado Máscara, que ela tinha protagonizado ao lado do Jim Carrey. E também, assim, cara, tem um ponto que é muito importante quando a gente começa a falar aqui desse remake mexicano de 2019, que eu não tinha assistido ainda, assisti agora que ele chegou na Netflix. Se a gente colocar e espelhar, tá, ambos os roteiros, assim, botar num paralelo, já tinha outras refilmagens, outros reboots, inclusive, assim, nessa história do Casamento do Meu Melhor Amigo, que tinham conseguido trazer algo novo, algo que fosse, sei lá, um diferencial em relação à história, que não fosse realmente algo estruturalmente em relação ao roteiro, muito, mas assim, ó, mas muito próxima em relação ao filme original. E aqui o Meu Melhor Amigo, né, O Casamento do Meu Melhor Amigo e O Meu Amigo Vai Casar, eles são iguais. O quanto que esse remake mexicano aqui, ele chega a simplesmente assim, a mudar poucos elementos, de contar basicamente a mesma situação com os diálogos extremamente até bem parecidos, assim. Só que isso aí que tá, não é um problema porque a gente tá falando do remake, entendeu? O que eu gosto, assim, que quando eu tô assistindo o remake, o que eu espero, tá, que ele consiga alcançar pra mim, eu quanto espectador? Que ele consiga ter uma própria vida, digamos assim, como se o filme tivesse que simplesmente conseguir ter uma própria alma para conseguir realmente contar essa história, tomar para si essa história e que a gente consiga, ok. No meu caso, por exemplo, porque assisti várias e várias vezes o Casamento do Meu Melhor Amigo, pô, tu consiga colocar essas duas histórias em paralelo, mesmo sendo, sabe, contando a mesma coisa, das mesmas situações e tudo mais, que ele consiga realmente trazer algo novo. E eu acho que o filme, no primeiro ato, sofre demais, tá? Demais, assim. Porque ele tenta realmente criar, inclusive, até movimentações de personagens ali que são movimentações próprias do filme lá da Julia Roberts. E acaba não funcionando, porque fica extremamente forçada a maneira como eles estão tentando literalmente copiar. Que eles não estão fazendo simplesmente um remake, de contar uma história, mas conseguindo dar vida para alguns elementos ali. Está realmente tentando recriar situações ali que aconteceram no final dos anos 90, com um tipo de trama que era muito mais pop para um romântico, e para cá tu tenta recriar situações onde tu não consegue realmente dar vida para elas, né? E para mim, aqui nesse remake, ele começa a ganhar muito mais, realmente, essa parte de alma que eu tô falando, né? Ele começa realmente assim a se apropriar e realmente contar a história da maneira como ele tem que contar, quando as duas primas levam a Pamela e levam a Júlia, e elas estão lá para tomar um café e tudo mais, daí elas já estão no clube de strip. A partir dali, o filme realmente ele consegue ganhar uma maneira diferente de como contar a própria história. Tá? E ali sim, ele começa a ganhar realmente essa própria vida do que ele tem que ganhar. E também, cara, tem elementos ali que, pô, quando o George retorna, né, eu já sei que vai ter o momento da música, só que antes de chegar nesse momento ali, que é um momento que não tem como tu não lembrar, porque ele vai, né, acontecendo durante todos os personagens que estão ali inseridos naquela grande mesa, naquela grande reunião de família que tá lá, todos participam daquele momento, né? E o George, ele consegue dar também, assim, uma química muito grande com o personagem da Julia, e ao mesmo tempo muito grande com o personagem da Pamela. Ele realça um pouco mais o personagem da Pamela também. E a partir daí também, assim, o filme ele vai ganhando cada vez mais diversão, inclusive, assim. Por quê? Porque ele tá ganhando realmente um jeito diferente de contar essa história que é só própria, de se separar um pouco, assim, também do filme dos anos 90 lá. E a partir dali, sim, ele começa realmente a conseguir colocar
essa química para esses personagens que estão representando ali, para esses atores, para que a gente se distancie daquele quarteto lá que estava contando a história lá. E aí sim, cara, o filme ele começa a também a me divertir, né? Por mais que, ok, eu já sei para onde a trama vai, já sei como é que vão ser as reviravoltas, já sei como é que vão ser as burradas que a Júlia vai fazer, já sei como é que vai ser as tentativas dela tentar consertar as coisas, o quão que o Manu e a Pamela também, eles vão se afastar, mas depois eles vão se aproximar novamente, o que precisa acontecer, por exemplo, na cena do banheiro, eu já sei desses elementos todos, porque ele realmente ele é colocado como um espelho da trama do filme dos anos 90. Né? Ele é realmente esse remake muito próximo do onde está sendo contado. Só que o filme me ganha porque os personagens aí eles estão ganhando muito mais vida, os atores estão conseguindo brincar muito mais com aqueles elementos que o texto está pedindo por causa dessa química existente. Mas aí que tá, isso funciona muito a partir daquela situação onde as primas estão lá. Né? Até aquele momento, por exemplo, da escultura de gelo já naquele brunch que eles estão fazendo antes dos preparatórios para ir realmente para o casamento, que a prima vai lá e acaba prendendo a boca, né, na escultura de gelo. Até aquele momento é a mesma coisa que acontece lá no filme dos anos 90, né? E é que tá, mesmo assim, ele consegue, pela maneira como as primas são desenvolvidas aqui, elas não são tão espalhafatosas como acontece lá no outro filme. E isso que é realmente tu achar um jeito diferente de usar os mesmos personagens, que tem o mesmo tipo de efeito dentro do roteiro, mas conseguir, sim, deixar elas funcionarem para essa história aqui. Porque esse remake, ele precisava ter, sim, esses elementos de ganhar sua própria vida. Então, galera, pô, me diverti, mesmo já sabendo o final, mesmo já sabendo o que ia acontecer, os pontos de viragem, mesmo já sabendo tudo como é que ia acontecer ali, né? Eu queria muito que desde o começo do filme ele conseguia achar essa vida própria. Não precisava recriar literalmente algumas situações e inclusive até alguns enquadramentos como ele vai recriando, principalmente no primeiro ato ali, que acaba querendo ou não funcionando contra ele ali. Obviamente, pô, o espectador novo, que por exemplo não viu ainda, né, aquela comédia romântica lá, Julia Roberts, da Cameron Diaz e tudo mais, vai ver isso aqui como uma grande novidade. E vai ser também, assim, levado muito pela trama, porque a trama é extremamente leve, extremamente divertida, e ela realmente consegue nos aproximar, né? Eu gosto, por exemplo, do quanto que eles colocam a questão do Chivas Guadalajara, que é do time de futebol que tem lá, o quanto que aquele filme também, né, esse filme aqui ganhou um grande patrocínio também, porque a marca que estampa ali, né, a camisa do Chivas Guadalajara, o estádio também, está colocado de uma maneira gigantesca, então como que eles vão conseguindo usar dentro da trama também, pô, um financiamento e uma esperteza também de como conseguir fazer esse filme também aqui funcionar sem que ele danifique a história que tem que contar. Porque esse mundo dos esportes, obviamente, ele está totalmente inserido no roteiro e ele precisa sim, né, disso para ganhar vida ali. Então, galera, pô, vale muito a pena para quem gosta de comédia romântica, cara, mesmo se viu, se não viu filmes dos anos 90, vale a pena aqui assistir. Porque ele consegue se divertir e tem como a gente também ir entendendo esses lados de cada personagem, torcendo para cada personagem também, né? Ele vai conseguindo realmente ganhar muito essa questão do público também. Quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam do filme, coloca nos comentários pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.